E aí, pessoal, tudo bom? Vamos pensar junto mais uma vez? O tema de hoje foi proposto por um grupo de alunos numa sala de aula e eles me recomendaram ver esse filme, né? Uma Noite de Crime, que é um terror de 2013 com Ethan Hawke. Né? O Ethan Hawke fez alguns filmes bastante interessantes e o primeiro que eu tive contato com ele foi Dia de Treinamento. É, E aí, nesse filme, os alunos recomendaram assistir para poder falar sobre anarquismo. Só que, pelo que eu entendi, a lógica de anarquismo que eles quiseram demonstrar ali não tem nada a ver com o conceito. Por quê? O filme se trata nos Estados Unidos, né, distópico, num futuro bastante catastrófico, né, pessimista, que ocorre em 2022. E o governo americano, depois de passar por uma crise penitenciária, onde as celas estão lotadas, ele emite uma lei que em um dia do ano, na verdade nem um dia, né, em 12 horas e uma noite, o cidadão americano poderia praticar o expurgo. Aliás, é o tema do filme no original, né? O expurgo. O que é o expurgo? É a purificação. E aí está liberado qualquer tipo de ato nessa noite. Claro que a gente está falando de atos de violência. E aí as pessoas vão para as ruas praticar tudo aquilo que elas bem querem, bem entendem, né? E até homicídios, sobretudo homicídios. E o filme trata um pouco sobre isso, né? O personagem do Ethan Hawke é um cara classe média alta, né? Bastante bem sucedido naquilo que ele faz e ele trabalha numa empresa de segurança. Ele vende, né, sistemas de segurança para a classe média e para a elite americana. Então ele prospera muito justamente por conta desse medo do expurgo dessa noite, que as pessoas podem fazer o que bem entendem. Pobres e ricos podem ir para as ruas fazer o que bem entendem, de violência, né, caçar um ao outro. E aí essa lógica, né, do filme faz com que as pessoas vivam cada vez mais em um estado de segurança, defendendo ali a propriedade e a vida, e as pessoas nessa noite vão cometer os crimes que bem entendem. Só que não tem nenhuma punição. Nada vai ser imputável juridicamente a quem cometer esses atos que nesse momento não é infracionário. Né? Funciona como uma cartaz. Você bota para fora tudo aquilo e toda aquela a questão violenta do homem selvagem para fora. Só que quem leva a pior nessa circunstância? O pobre. O pobre é visto como estorvo dentro daquela sociedade. Né? E os ricos saem com seus carros, os ricos saem com seus armamentos e podem até invadir as casas dos pobres porque não tem dinheiro para bancar um sistema de segurança como o do personagem principal do filme. E aí todo tipo de violência ele vai sendo executado dentro dessa sociedade. Então, mexicanos, imigrantes, pobres, negros, né, eles são alvos desse expurgo. Lembrando uma questão muito particular da história do Ocidente, é que essa história de expurgar, de purificar baseado na violência do sangue não é nova. Né? Você tem aí, historicamente, a Santa Inquisição, que queria purificar a alma através de castigos corporais e a morte das pessoas que eram consideradas bruxas, né, ou hereges. E se você também perceber, no antigo Império Romano tinha as Saturnálias, ainda num ritual considerado pagão, em que existia uma noite em que você poderia praticar todo esse crime e nada aconteceria. Só que na sociedade romana, isso serviria para te provar e para você provar na pele o que o Império Romano poderia fazer com você caso ele pegasse alguma coisa que não fosse condizente com aquela sociedade, né? Aquilo que fosse indesejável. Então, o filme trata sobre isso, né? Sobre essa questão da purificação por meio da violência. E isso é uma lei ordinária, né? Isso é uma lei que é baseado justamente juridicamente pelo governo americano. E aí começam algumas questões que, por que eles já acreditaram que aquilo era anarquia? Porque convencionou-se acreditar, com o passar do tempo, que a anarquia é sinônimo de bagunça, né? De ausência de qualquer organização, quando não é. Num sistema anárquico, você não faz o que você bem entende. Pelo contrário, ele é altamente organizado. É claro que a anarquia é um sistema, uma ideologia, uma filosofia política, né, que se contrapõe ao modelo capitalista democrático que surge ali no século XIX, que ele vai ser contra toda qualquer opressão, seja estatal, seja de capital, ou seja de gênero. Exatamente, no século XIX, o anarquismo já combatia as violências de gênero, né? Não só a violência física, mas uma violência de dominação. Então, a anarquia significa, né,
você não está submetido a nenhum tipo de autoridade, né? É um sem governo. Só que, como não tem Estado, a organização coletiva que decide o que vai ser estabelecido ali. É uma sociedade que não prega uma hierarquização social, econômica e nem de poder. É uma sociedade que ela é horizontalizada, ou seja, as relações elas são entre iguais, entre iguais. Não importa, né, o poder que você tem, porque todos têm o mesmo poder, não importa o gênero que você tem, porque homens e mulheres são iguais, possuem a mesma relação de poder, e também a questão econômica social, que todos ganham a mesma coisa. Então você tem aí uma crítica a uma sociedade hierarquizada em classes, que é o capitalismo, né, que é baseada num trabalho que é apropriado por outro. Nesse ponto, o anarquismo ele se aproxima muito das ideias do Marx, né? O Bakunin e o Kropotkin, que são os ideólogos do anarquismo, eles flertam muito com os socialistas e comunistas nesse momento. E aí você tem essa transposição. Não é uma revolução do caráter político que o anarquismo prega, mas é uma superação da sociedade de base social, em que os mais prejudicados dessa sociedade promoveriam essa transformação. Então você tem a libertação feminina, a igualdade mesmo de gênero, porque a filosofia iluminista do século XVIII prega uma igualdade que é jurídica, porque todos os homens são iguais perante a lei, exatamente, todos os homens, as mulheres estão exclusas, né? A questão da raça também está exclusa, porque você vai ver o iluminismo chegando nos Estados Unidos, né, com a libertação das 13 colônias inglesas, e todos os homens são iguais perante a lei, mas tem escravidão. Opa, pera lá. Como todos os homens são iguais perante a lei, se você tem escravidão? Né? Então você vai percebendo que a filosofia anarquista ela vem propondo modificações, né, num sistema e de correção, que vai equiparar, vai igualar todos em relação ao poder, em relação à questão da participação política, em relação à questão da solidariedade, porque todo mundo tem que produzir, senão, se ninguém produzir, não funciona o sistema, que é diferente do capitalismo. Por que é diferente do capitalismo? O capitalismo ele baseia-se na apropriação do trabalho e do excedente do outro. Então, se o dono da fábrica ou o dono da fazenda, né, ele acaba explorando o trabalho daqueles homens e mulheres, se apropria daquele excedente, em que ele vai gerar um capital absurdo para ele. E quem realmente produz fica com a menor parte. Então, nesse ponto, o Marx e o anarquismo eles se aproximam. Então, eles tentam superar essa sociedade baseado nesses princípios. Por isso que o filme não pode ser visto como anarquismo. Por mais que tenha sido uma baderna, uma bagunça, uma selvageria que aquela lei propunha, só o fato de existir uma lei estabelecida por um governo já é problemática, porque não dá para considerar o anarquismo ali. Porque existe uma sociedade que é organizada por um Estado, que é baseada em hierarquias sociais, em hierarquias, né, baseadas no capitalismo, na hierarquia de poder. Na hierarquia de poder, por mais que seja uma democracia, porque você tem uma minoria que, em vez de representar, ele acaba mandando numa maioria. Então, o anarquismo ele vai combater essas teorias, né, essas questões das práticas liberais também. Liberal no sentido econômico e liberal no sentido político. E aí nós vamos estabelecendo essas relações que são extremamente contrárias ao que o filme está pregando ali. Né? Então, esses alunos cometeram o equívoco de acreditar que o anarquismo é isso, né? Que o anarquismo é uma bagunça. Dentro do ponto de vista filosófico, ele se contradiz tudo que está sendo mostrado ali no filme. Valeu, até a próxima. Um abraço.